E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, um episódio especial de Natal. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast, devidamente trajada aí, ó. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sempre colocam um gorrinho pra mim. Acho que é porque eu sou a única que entro no clima das coisas, né? Eu queria falar um pouco sobre a formação dessa região, principalmente o Estado russo. Quer falar um pouco pra gente sobre isso? Vamos lá. Eu acho que, assim, para começar, a gente não pode desconsiderar, né, o lugar onde a Rússia e a União Soviética estão colocados e a formação dessa identidade, desse povo, dessa história. E esse lugar é muito marcante porque é o maior território do planeta. Eles ocupam o maior espaço da Terra. E isso não é pouca coisa. A gente costuma até, assim, eu costumo fazer a seguinte referência ou comparação, né? Quando você olha para a França e você pergunta assim, a França, ela faz parte do quê? A Alemanha faz parte do quê? Fazem parte da Europa. Essa é a nossa resposta. E quando você fala assim, e a Rússia? Faz parte do quê? Parece que é mais Ásia, né? Ou não? Na verdade, assim, tipo, ela não é bem a Ásia, Mas não é também só não é a Europa. Ásia, mas não é só a Europa. E aí você começa a olhar para o mapa e prestar atenção naquilo e você fala assim, não, mas peraí, a Rússia não faz parte de alguma coisa. Porque ela é por si só. E isso muda a nossa moldura de referência, de escala das coisas. Os russos não fazem parte de alguma coisa. A pergunta que eles fazem é, quem faz parte de mim? Porque ele é tão grande, eles são tão grandes, né? Aquele espaço é tão gigantesco que os outros é que fazem parte. Isso vai explicar um pouco da mentalidade, né? Ou do mindset de você olhar e falar assim, no fundo, a União Soviética e a Rússia quer sempre ocupar, englobar o resto e não fazer parte do resto. Então, ela é uma coisa à parte. E aí, olhando de novo para a questão de ser asiático ou europeu, e aí, os russos são asiáticos? Eles podem ser. Mas eles são europeus? Também podem ser e também são. Então, na verdade, eles seriam uma categoria à parte, talvez, de um jeito bem simplista de colocar do ponto de vista, social, nacional, geográfico, étnico. E é uma mistura mesmo. Se você olhar os povos da Ásia e a transição, até física, né, para os povos europeus, os russos estão bem no centro dessa história. Então, esse território começa nesse lugar, mas esse lugar ele tem algumas características muito específicas. E a primeira delas é que ele está localizado numa área muito plana e muito isolada do resto do mundo, que é o centro do coração dessa combinação de Ásia com a Europa, que é a Eurásia. E esse lugar plano, que são os estepes da Eurásia, sempre foi um lugar muito vulnerável, aonde os russos sofreram. E quando ele nasceu, quando você dá a entrada, né, quando eles começam a formar o seu primeiro estado ali, que era o Principado de Moscovis, que é ali onde está Moscou, eles se sentiam muito ameaçados e eles não tinham barreiras e defesas naturais para se proteger do resto. E aí, basicamente, eles tinham que lidar com duas grandes rotas de invasão. Uma que vinha da Ásia, que eram aonde vinham os cavaleiros nômades, e aí os mongóis vieram dali, e essa rota era um problema da Ásia Central. E a segunda vinha da planície do norte da Europa. E aí vieram desde os cavaleiros teutônicos até a máquina de guerra nazista, passando por Napoleão e todo mundo que cruzou por esse corredor no norte da Europa, que atravessa, que vai desde a França, correndo até chegar dentro de Moscou. E óbvio que nessa situação não tinha como eles sobreviverem, esse pequeno principado. E eles começaram a entender que eles precisavam, então, expandir para evitarem de serem dominados. E aí eles começam um processo de expansão para bloquear essas rotas de invasão. E a primeira fase desse processo de expansão é lidar com a rota da Ásia, que é a primeira rota de invasão, onde eles sofreram muito com as invasões dos mongóis. Aliás, a gente pode até dizer que o surgimento real da identidade ou da nação russa começa quando o Principado de Moscou, que tinha dado ou vindo do mesmo lugar que veio os russos da Ucrânia, que eram fruto de povos vikings que saíram e foram parar ali onde era Kiev e eram os Kievanderas, ou os russos de Kiev, que eram os antecessores dos russos que a gente conhece. Por isso essa relação da Rússia com a Ucrânia e esse problema atual, que para o Putin e para os russos, né, não tem identidade ucraniana separada da Rússia, porque eles olham e falam assim, não, mas espera aí, a gente não era Rus,
Vocês eram os Rus de Kiev, nós éramos os Rus de Moscovis. Então, esse problema já tinha.